pessoal, chamo-me Luís Manuel Morrele, sou estudante da Universidade Manuel Nemo Faio e do Instituto Superior Politécnico da Vila. Este é o primeiro vídeo do meu canal, no qual farei a apresentação de um projeto desenvolvido com a linguagem de programação Java e o pacote, a biblioteca Java Swing. Este é o projeto de uma aplicação To-Do, que consiste num gerenciador de tarefas, no qual nós podemos agendar tarefas, remover tarefas e terminar tarefas. É um programa bem simplista que é um pré-requisito para a aquisição de uma nota de uma cadeira que eu tenho na faculdade chamada Programação Orientada a Objetos. Vou começar fazendo um tour pela interface gráfica com o programa em execução. Depois entraremos em alguns detalhes referentes ao código-fonte. Primeiro, eu tenho aqui alguns labels. Aqui tem um label que descreve o título da aplicação. Tenho aqui um label onde coloquei uma imagem que descreve a ideia da aplicação, que é quase que um despertador, e o título diz muito sobre isso. Tenho aqui um outro label que é meio que o slogan da aplicação. E depois tenho aqui o que esta aplicação pode fazer. Depois tenho aqui uma imagem de um desenho despertando, que também descreve a ideia da aplicação. E desse lado tenho um menuzinho, onde tenho as três opções. A primeira opção me leva para a página inicial da aplicação. A segunda opção me leva para a tela de gerenciamento de tarefas. E aqui na terceira opção eu tenho a possibilidade de saber mais sobre quem desenvolveu a aplicação. Clicando aqui sobre o menu item sobre, eu tenho aqui esse message box que descreve quem desenvolveu a aplicação, o título da aplicação, a versão da aplicação, que é nesse caso 1.0, o nome do desenvolvedor e o curso de quem desenvolveu, dado o fato de que o trabalho é um trabalho da faculdade, um trabalho acadêmico. Boas. Temos aqui também a opção de tarefas, na qual eu posso gerenciar tarefas, fazendo a adição e a remoção de tarefas. Vou clicar nela agora e ele me abre essa tela. Se vocês prestarem atenção, verão que o menu foi embora. Eu posso aqui fazer a manipulação do exibir para mostrar o meu menu e do remover para esconder o meu menu. Eu vou deixar assim, exibindo, está mais bonitinho. E eu aqui tenho a possibilidade de adicionar um título para uma tarefa. Eu vou, por exemplo, adicionar aqui a tarefa cozinhar. Tenho aqui a tarefa cozinhar e vou escolher um nível de prioridade para essa minha tarefa. Vou dizer que cozinhar é prioritário, é nesse caso nível 1. Depois eu clico em adicionar. Ele disse que digite o título da tarefa com no mínimo 10 caracteres. Se vocês prestarem atenção, na tarefa cozinhar eu não tenho 10 caracteres. E essa ideia de colocar 10 caracteres é para que nós tenhamos tarefas mais descritivas do que simplesmente cozinhar. Eu posso, por exemplo, dar detalhes do que eu preciso cozinhar ou qual é a refeição que eu devo cozinhar. Vou aqui nesse momento, por exemplo, colocar que eu tenho que cozinhar, até vou colocar aqui, fazer o jantar, fazer o jantar para não ficar com fome, por exemplo. Nesse momento eu tenho uma tarefa bem mais descritiva e eu defini como nível 1, afinal de contas eu não devo ficar com fome. E depois vou clicar em adicionar. Quando eu clico em adicionar, acontece a captura dos dados que eu tenho aqui nesse text field, nesse meu input, e depois aqui o nível da tarefa nesse combo box. Clicando, ele pega os dados e coloca na minha tabela aí abaixo. Vou prestar atenção, ele pegou a tarefa e adicionou aqui no meu combo box. Eu posso clicar aqui e eliminar uma certa tarefa. Ele mostra essa caixazinha de diálogo, onde pergunta se eu tenho a certeza que desejo apagar esta tarefa.
Eu, nesse caso, tenho certeza sim e apago, a tarefa vai embora. Vou pegar e vou eliminar essa tarefa também. Bom, então, desse modo, nós podemos adicionar e remover tarefas. Agora, dessa tela, eu posso ir para a tela do início da minha aplicação. Posso vir para cá. E ele me traz de novo para a tela inicial. Vou de novo exibir o meu menu, que eu gosto. E agora, tendo feito um tour pela interface da aplicação e analisando o funcionamento, vou agora para o código-fonte de modos a interagirmos e termos mais detalhes sobre como a aplicação foi desenvolvida. Eu vou minimizar essa tela e agora vou entrar aqui para o meu NetBeans. Aqui no meu NetBeans, vocês podem ver aqui do lado a estrutura do meu projeto. Tenho aqui o meu projeto To-Do List, que, deixa eu abrir aqui o project, que é composto essencialmente por dois pacotes. Tenho o pacote de imagens, onde tenho o conjunto de imagens que eu utilizei no meu projeto, que são várias, e depois tenho o pacote To-Do List, que é o pacote que contém todos os arquivos da minha aplicação. Se vocês prestarem atenção, a minha aplicação é toda monolítica, dado o fato de que eu não tenho uma arquitetura bem elaborada, e até porque a aplicação não demanda também. Boas. Eu tenho aqui 4 arquivos. 2 deles são duas telas, a tela inicial e aqui tenho a tela de gerenciamento de tarefas. Depois tenho aqui o meu arquivo database.java, que na verdade é um fake database, dado o fato de que é uma classe que me permite manipular um arquivo de texto e não um banco de dados de verdade. E depois tenho aqui o meu to-do list, que é a minha main, onde eu instancio a minha primeira tela. Boas. Vamos primeiramente entender como funciona o meu arquivo database. Eu tenho aqui um conjunto de importações que me permitem manipular o meu arquivo de modo a não incorrer a erros. A minha classe chama-se database, que é composta por dois métodos. Um método chamado select, que é o método que me permite pegar conteúdo do meu arquivo de texto. E aqui abaixo um outro método chamado insert, que é o método que me permite inserir conteúdo no meu arquivo. Nós vemos que um método retorna um boolean e o outro retorna um array list. O primeiro retorna um array list porque eu pego todos os dados contidos no meu arquivo de texto e coloco para o array list para a posterior colocar na minha tabela. Já o outro retorna um boolean, que é a informação referente ao fato de eu ter escrito ou não. Ou seja, se eu receber do meu método insert um true, significa que o processo de escrita foi feito com êxito. Caso eu receba um false, quer dizer que ocorreu algum erro na manipulação no processo de inserção de dados no meu arquivo de texto. Boas. E aqui temos um detalhezinho no momento da abertura do meu arquivo para eu poder escrever nele. Eu coloco aqui esse parâmetro true, que me permite fazer a inserção de dados sem sobrepor os dados que já estavam contidos no meu arquivo de texto. Depois eu tenho aqui o meu tela 1, que é a minha tela inicial, que tem esse menuzinho. E esse menuzinho é um JPanel que tem 3 labels dentro de si. E nós temos aqui, em cada label, um evento de mouse, que é um evento de clique. Por exemplo, quando eu clico o botão iniciar, ele me dirige aqui para a tela iniciar. Depois eu tenho a minha tela 2, que é a minha tela de gerenciar tarefas, onde eu tenho o botão adicionar tarefas, que dispara um evento. Performance. Boas. Quando eu clico o meu botão adicionar, ele pega
o título da minha tarefa, que está contido nesse em título tarefa, que é o nome do meu text field, e pego também o conteúdo ou o item selecionado no meu combo box nível de prioridade. Depois, eu verifico se o nível de prioridade for igual ao nível de prioridade, quer dizer que ele ainda não escolheu um nível de prioridade. Ou se o título da minha tarefa contém menos ou igual, contém menos de 10 caracteres, ele mostra uma mensagem no message box dizendo digite o título da tarefa com no mínimo 10 letras e escolha um nível de prioridade. Agora, caso caso essa condição seja falsa, o que quer dizer que ele escolheu um nível de prioridade e que o nosso título já tem 10 caracteres em diante, ele pega o título da tarefa, adiciona no nosso ArrayList, que é denominado tarefas, pega o nível de prioridade, também adiciona ao nosso ArrayList, e por fim, pega a data do nosso sistema e também adiciona ao nosso ArrayList. Esse método getDateTime é um método que eu construí aqui embaixo, que é responsável por capturar a data do meu sistema e depois, para que depois nós possamos pegar nela e colocar dentro do nosso ArrayList e a posterior na nossa tabela. E falando da nossa tabela, nós temos aqui o nosso método preencher tabela, que é o método que é responsável por pegar os dados que estão contidos no nosso ArrayList e mandar para a nossa tabela. Primeiro nós aqui setamos setamos os headers da nossa tabela. O primeiro header é título da tarefa, o segundo header é o nível de prioridade da tarefa, nesse caso, e o segundo header é data de criação da tarefa, que é uma data que nós capturamos automaticamente do nosso sistema. Depois eu aqui tenho um for, que vai ser responsável por percorrer o nosso ArrayList e pegar os dados contidos nele e mandar para a nossa tabela criando rows, ou seja, criando linhas. E como é que isso é feito? Dado o fato de que nós temos 3 colunas, então nós estamos a pegar dados de 3 em 3. Se vocês prestarem atenção, vocês veem que o incremento que nós damos à nossa variável i, que é a variável que controla o nosso loop, não são 1, como nós comumente fazemos, mas são 3, 3, porque nós estamos a pegar 3 dados de cada vez. Que nesse caso temos o título, temos o nível de prioridade e por fim temos a data de criação da tarefa. Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é que nós estamos a executar o nosso método preencher tabela tão logo que a nossa aplicação é inicializada. Por quê? Porque nós queremos, quando nós entramos na nossa tela 2, que os dados a nossa tabela esteja preenchida automaticamente sem que nós pressionemos um determinado botão. Por isso é que nós estamos a executar aqui o nosso método preencher tabela. E por fim, nós temos o clique do nosso menu item, sobre, que vocês viram que dispara um evento que é responsável por mostrar esse message box na nossa tela, contendo os dados da aplicação e de quem a desenvolveu. Isso acontece exatamente aqui. Nós aqui temos um JOptionPen, que é um message dialog, que é responsável por exibir esta mensagem, que é a mensagem que nós acabamos de ver há pouco tempo. Então, essa aqui é a minha aplicação, é o gerenciador de tarefas, e se tudo correr como planejo, nós teremos algumas coisinhas acrescidas a ele, de modo a lhe deixar um pouquinho mais completo. E se tudo der certo, eu farei um vídeo mostrando aqui no canal como a aplicação foi desenvolvida do zero e, quiçá, podemos acrescentar mais coisas juntos.
subscrevam no canal e deixem o vosso like, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!